Olá galera, tudo bem? Sou eu aqui novamente, Everton. Vamos falar sobre números decimais. Essa vai ser a primeira parte. Vamos lá. Primeiro temos que saber o que são números decimais, né? São números racionais, né? Representado pela letra aqui. Não inteiros. Vai depender do ano que vocês estão, vão saber o que é inteiro. Se não sabe o que é inteiro, aguarde mais à frente. Vamos só ao que interessa. Expressa por vírgulas e que possuem casas decimais. O que são casas decimais? São a quantidade de números depois da vírgula. Tá vendo? Esses são os números decimais. 1,54, 4,6, 0,009. Tem que ter a vírgula, ok? Que separa o inteiro, tá? Dos, né? Dessa parte que nós chamamos de números decimais, né? Eles podem ser positivos ou negativos. As casas decimais são contadas a partir da vírgula, né? Como já disse anteriormente, 12,451, né? 451, tá vendo? São as casas decimais, ok? Nós temos três. Tem três casas decimais, né? Três algarismos após a vírgula, né? Tá bem fácil. Então, com números que tem vírgula, né? Números decimais, né? E é bem tranquilo de você conseguir diferenciar das outras, né? Vamos lá. Aqui, vamos perguntar quantas casas decimais tem os números abaixo. A primeira coisa que temos que se preocupar é quantos números tem depois da vírgula. Ó, 0,6. Aqui está o zero. Tem número aqui. Pode ter número aqui na frente. E quantos tiver aqui, quantos tiver aqui. Mas eu estou me preocupando com o que tem depois da vírgula, aqui do lado direito. Então, quantos tem aqui? Uma. Não é isso? 0,13, né? Nós temos quantos números depois da vírgula? 2, né? Nós temos uma casa decimal, duas casas decimais. Quantos números, né? Depois da vírgula? Depois da vírgula. Eu não tenho que me preocupar com o que está à esquerda, só o que está depois da vírgula, lá de cá. Então, nós temos uma, certo? Quantos números depois da vírgula aqui? 1, 5, 9, 4, né? 4 números depois da vírgula. Quantos números nós temos depois da vírgula? Não é antes, depois, aqui, ó. 2, certo? Quantos números depois da vírgula nós temos aqui? 3. Bem fácil de identificar, a gente tem que olhar sempre do lado direito, né? Depois da vírgula, quando a gente lê da esquerda para a direita. Agora vamos adiante. A leitura, a forma de ler os números, né? A leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira, que é o número antes da vírgula, e a quantidade de casas decimais, os números depois da vírgula. Aí, vamos ver o seguinte. Décimo é quando tiver um número depois da vírgula. Centésimo, quando tiver dois números depois da vírgula. Milésimo, três números depois da vírgula. Décimo de milésimo. Décimo é um número depois da vírgula com 3, são 4. Centésimo de milésimo, né? Centésimo é 100, então no caso são dois números depois da vírgula. E milésimos são 3, né? Então vai dar 5. Vamos lá, vamos adiante que vocês vão entender. Quantos números tem depois da vírgula? 1. Então vai ser sempre décimo, tá? Então aqui é 1 décimo. Quantos números depois da vírgula tem aqui? Um número, então são 4, né? Décimos. Quantos números tem depois da vírgula? Dois números aqui, né? Então aí pula para centésimo, ok? Quantos números depois da vírgula? Né? 2. Então vai ser 35 centésimo, quer dizer 100. Isso vai ser 10, 100, 1000, entendeu? Vai depender do número de a quantidade de números depois da vírgula. Aqui 1, 2, 5 são 3 números depois da vírgula, né? Quantos zeros tem 1000? Né? 3. Então, são 3 números depois da vírgula, entendeu? Então vai ser 125 milésimos, né? Aí são
vem do 1000. 1,50. 50 vem do 100, porque o 100 ele tem 2 zeros. Então por isso eu vou falar centésimo. Então um número inteiro vai ser um inteiro aqui na frente. Aqui só vocês podem vai ler um número normalmente e vai falar inteiro. Quando, por exemplo, tivesse 1550 inteiros. Mas só que depois da vírgula a gente muda a forma de dizer. Então nós temos aqui o que? 50. 50 tem duas casas, então é centésimo. Um inteiro e 50 centésimos. Dois inteiros e um décimo, porque só tem um número, né? O 10 só tem um zero. 4,8. 4 inteiros e 8 décimos. Aí você só vai entender quando fizer bastante exercícios sobre isso aqui. Então o interessante é o seguinte: quando tiver uma casa decimal é décimo, duas casas decimais centésimo, três casas decimais milésimos, né? E você vai aumentando e você vai entendendo o número de casas, entendeu? Então até a próxima, galera.